E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos falar sobre o filo dos cordados, né? Ou cordata, tá bom? Que também é resumido como o grupo dos vertebrados, tá bom? Mas tem outros grupos a mais do que os próprios vertebrados. Então vamos começar. Então as características gerais dos cordados, né? A gente divide em dois grupos. Os protocordados são aqueles que vêm antes, tá bom? E os vertebrados, aqueles que têm vértebras, beleza? Então, nas características principais dos cordados, ou seja, tanto dos cordados quanto no geral, né, dos protocordados e dos vertebrados, tem que ter necessariamente tubo nervoso dorsal, tá bom? Notocorda, fendas branquiais na faringe. Então, obrigatoriamente tem que ter esses três, beleza? Então vamos falar. Tubo tubo nervoso e notocorda, tubo neural, ele está aqui, ó. Então isso aqui é uma fase embrionária chamada neurula, tá bom? Nessa neurula, né, o embriãozinho vai crescendo até chegar nessa fase. Então você fazer um corte no embrião, misericórdia, professor, vai cortar o bichinho, vamos supor que cortou, tá bom? E aí a gente vai poder visualizar essa estrutura aqui, ó, tá bom? O tubo nervoso, a notocorda como um bastão longitudinal na parte dorsal do animal, tá bom? Alguns animais vai permanecer enquanto outros vai desaparecer, tranquilo? Essa bolsinha aqui a gente vai falar futuramente o que é. Ela tem celoma, né? Uma bolsa cheia de líquido aqui, ó. Esse celoma, então eles também têm celoma, tranquilo? E aí, né, eles têm fendas faríngeas, né, fendas branquiais. Professor, quer dizer que o ser humano já teve uma fenda branquial? A mesma coisa dos peixes? Sim, meu filho, já teve. Quando a gente olha aqui no embrião do ser humano, né, na hora da sua formação, a gente percebe que aparecem umas fendinhas aqui do lado, tá bom? Que depois vão se fechar e elas são chamadas de fendas branquiais faríngeas, tá certo? Outra característica dos cordados é essa cauda aqui, ó, pós-anal, né? Uma caudinha que depois, futuramente, vai desaparecer, essa caudinha aqui. Tranquilo? Beleza? Então, nas características gerais dos cordados, né, a gente já falou da notocorda, que é um bastão que fica embaixo do tubo neural, tranquilo? Né? O tubo neural, que vai fazer parte da coluna espinal e do sistema nervoso, né? As fendas branquiais, que no ser humano vai desaparecer, e em outros animais também vai desaparecer, cauda pós-anal, simetria bilateral, ou seja, você pode dividir o animal em duas partes, tá bom? Uma metade esquerda e uma metade direita, né? Isso é a simetria bilateral. São deuterostômios, celomados e triblásticos. Vamos tentar resumir isso agora mesmo. Durante a fase embrionária, na formação do zigoto, né, uma só célula, né, forma duas, que forma quatro, forma oito, até virar uma mórula, que é um aglomeradozinho de célula. Isso na fase embrionária. Essa mórula vai inflar, feito um balão, virando uma blástula, tá bom? Como se fosse um balãozinho de célula. No momento que forma essa blástula, aqui ó, tá a blástula, né, como se fosse um balãozinho de célula, essa blástula ela vai sofrer uma invaginação, uma parte vai entrar, tá bom? Essa parte entra, né? Uma partezinha entra, formando um buraquinho nessa fase de gástrula, né? Por que gástrula? Porque vai formar o nosso estômago, tá bom? Nesse momento que vai formar a gastroderma, tá bom? O lugar onde se forma o nosso sistema digestório. E aí, na formação desse buraquinho aqui, chamado de blastóporo, o primeiro buraquinho que se forma nos cordados na verdade, é o ânus. Então, nós somos deuterostômios, né? Porque o primeiro buraquinho, o primeiro orifício que se forma no blastóporo, ele vai dar origem ao ânus. Tá ok, pessoal? Então, por isso que essa classificação ficou como deuterostômio. Nos outros animais, fora os cordados e as estrelas do mar,
né, o primeiro orifício, o blastóporo, vai formar a boca. Então esses animais são chamados de protostômio, tá bom? Deuterostômio quando forma o ânus. Então, meus amigos, vamos tentar entender por que esses animais são triblásticos, tá ok? Então, durante as fases embrionárias desses animais, no momento que eles vão se desenvolvendo, vai chegar na fase em que aquele blastóporo, né, aquele balãozinho de célula, ele vai começar a invaginar e ele vai virar uma gástrula, né? Vai aparecer a formação do sistema gástrico do animal, beleza? E ali eu vou poder identificar camadas de células sendo formada ou folhetos embrionários. Depois da gástrula, forma a neurula, que é a formação do sistema nervoso, do tubo neural. Então, nessa formação, eu já posso também identificar 3 camadas de célula, que eu vou chamar de folhetos embrionários, ou as camadinhas, tá bom? Por exemplo, se eu pegar esse animal aqui, esse embrião, eu vou ver que eu tenho nessa camada de célula, né, uma camada de fora, eu vou chamar de ectoderma, beleza? Essa camadinha de célula. Essa do meio eu vou chamar de mesoderma e essa de dentro eu vou chamar de endoderma, tá ok? Então, como eu tenho 3 camadas de células aqui, ó, então eu tenho 3 folhetos embrionários, por isso que esses animais são chamados de triblásticos, tá ok? E em alguns outros, né, no caso dos cordados, vai aparecer uma bolsinha dentro da mesoderma, essa aqui, ó, essa bolsinha de líquido. E essa bolsinha de líquido será onde ficará os órgãos daquele animal. Nossos órgãos estão dentro do celoma, que é essa bolsinha de líquido aqui. Por isso que eu digo que os cordados são celomados. Eles apresentam essa bolsa de líquido nessa estrutura aqui, mesoderma, nesse folheto embrionário. Então, meus amigos, dentro do grupo dos cordados, eu tenho os protocordados, que são praticamente invertebrados, considerados com alguma característica de cordados. Por exemplo, esses animais vão ter fenda faríngea, vão ter tubo nervoso dorsal, vão ter notocorda, cauda pós-anal. Então, eles compartilham algumas características dos cordados, tá bom? No caso dos vertebrados. E aí eu vou ter os cefalocordados, como representante um anfioxo, beleza? Eles apresentam a notocorda da cabeça à cauda durante toda a vida. E os urocordados, tá bom? Eu tenho uma assídia, que eles têm a notocorda restrita à cauda. E somente a fase larval. Tá aqui os representantes. Aqui é como eu vejo na natureza. Aqui é como eu vejo na natureza. Já os vertebrados, tá bom? Dentro do grupo dos cordados, eu vou ter aqui os peixes sem mandíbula, no caso a lampreia, tá bom? A feiticeira também é um tipo de peixe. Eu vou ter aqui os peixes cartilaginosos, tá bom? Tubarão, arraia, peixes ósseos, tá bom? Os anfíbios, os répteis, aves e mamíferos. Então tá aqui, né, esse cladograma aqui dos vertebrados. Então, meus amigos, quanto ao coração dos vertebrados, a gente percebe aqui uma evolução dos peixes aos mamíferos. Aqui, ó, um peixe eu tenho só 2 cavidades, né, átrio e ventrículo somente. Nos anfíbios já começam a aparecer 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo, tá bom? Nos répteis a mesma coisa, 2 átrios e um ventrículo que está querendo fechar. Né? Nos crocodilianos, os jacarés, os crocodilos e os gaviais já tem essa separação dos ventrículos aqui, tá bom? É uma exceção dos répteis. As aves já tem a separação, 2 átrios e 2 ventrículos. E nos mamíferos também há separação, coração com 4 câmaras. Quanto à temperatura corporal dos vertebrados, eu posso dividir em 2. São os heterotérmicos, que apresentam uma temperatura variável conforme o ambiente, tá bom? Eu tenho os répteis, anfíbios, peixes, todos eles vão ter a temperatura variável, né? Quer dizer que está em constante mudança, de acordo com o ambiente. Já os homeotérmicos, é aquele que permanece a mesma temperatura. No ser humano, 36 graus e acabou. Não importa onde eu vá, eu posso ir para a Antártida, que a minha temperatura deve se manter a 36 graus. Se sair disso, eu vou estar com a febre, ou eu vou estar com a hipotermia, tá bom?
Então, quem apresenta homeotermia vai ser as aves e os mamíferos vão ter a mesma temperatura. Eu posso encontrar outros nomes para essas palavras. No caso, heterotérmicos também pode ser chamado de pecilotérmicos ou ectotérmicos, tá bom? Os homeotérmicos podem ser chamados também de endotérmicos, tranquilo? Quanto ao tipo de respiração, eu tenho três tipos nos vertebrados. Respiração branquial, que é a respiração dos peixes, né? Eu abro esse opérculo aqui, ó, e eu vejo a brânquia aqui, né? Essa brânquiazinha que retira o oxigênio da água, tá bom? Na respiração dos anfíbios, eu vou ter a respiração na forma de girino aqui, ó, a respiração branquial inicialmente. Depois, quando ele se desenvolve, ele tem duas respirações, uma respiração pulmonar e uma respiração cutânea realizada pela pele, tá bom? As trocas gasosas também ocorrem pela pele do animal quando ela está bem úmida. Já nos répteis, aves e mamíferos, eu vou ter respiração pulmonar. Tá ok, pessoal. A gente finaliza a aula por aqui. Valeu, até a próxima.